Então, agora, aqui, 15 de fevereiro de 2022, a gente teve 217 mortos e 33 desaparecidos e mais de 800 pessoas desabrigadas. Nesse dia, a gente teve uma precipitação ali de 260 milímetros por hora, que é uma coisa assim, muito grande. Aqui em Prudente, se a gente for comparar, quando a gente tem uma previsão de chuva de mais de 80 milímetros, a Defesa Civil ela já emite um alerta. Então lá, tipo, a gente teve 3 vezes mais do que o que eles já emitem um aviso ali. E teve mais uma série de fatores que influenciaram esse desastre. Você pode comentar um pouco mais sobre o que influenciou? Bom, na própria região, ela é uma região potencial para escorregamento, porque o comum, né, a gente tem uma serra ali próxima ao mar, por todo o litoral brasileiro, principalmente ali na região do litoral do Sudeste, tem uma serra muito próxima ao mar. Quando a gente vai um pouco mais para o sul, a serra tem algumas cidades que ainda não estão no pé da serra, mas em todo o Sudeste, toda a região Sudeste, a gente tem uma serra próxima ao mar. Então, é muito comum que as chuvas, para ultrapassar a barreira dessa serra, elas vão precipitar para conseguir diminuir a sua densidade e ultrapassar a serra. Então, é normal chover na região praiana. Já chove mais nesses lugares. Já chove mais nesses locais. E na época, né, que aconteceu o desastre, que é ali entre dezembro até março, a gente tem a época de chuva. O verão, né? É o natural acontecer as chuvas. Então, em fevereiro, se a gente pensar, desde dezembro já começa a época de chuva, em fevereiro o solo está totalmente úmido, né? Ele está saturado até. Tem a umidade, que é a presença de água no solo, e a saturação é quando todo o vazio do solo está preenchido com água. E se esses vazios estão preenchidos com água, a tendência é que as partículas vão se afastando, tem um encharcamento, e aí eu vou ter a ruptura daquelas ligações e o solo tende a escorregar. Isso as partículas deixam de ter a coesão e o atrito. Isso. Então, isso é um processo natural. Se tivesse ou não pessoas morando naquela região, esse deslizamento ia acontecer. Se perceber, inclusive, na região praiana, até regiões onde não tem as edificações, né, quando tem uma serra totalmente preenchida ali pela vegetação nativa, ainda assim acontece os processos de escorregamento. São os escorregamentos naturais. Eles estão ali, eles vão acontecer. Pode ser em talude que teve uma ação antrópica ou não. Ele vai acontecer. É natural acontecer. No caso, uma ação antrópica é a ocupação do homem. Isso, a ocupação do local. Mesmo até se for uma ocupação regular ou irregular, né? Vai acontecer. Mas a vegetação, ela já, digamos que segura essa ação da água. É como se fosse uma camada de proteção, certo? Isso. Além da vegetação, a gente consegue colocar mais coisas, porque assim, vai acontecer naturalmente, do perfil do local e tal, mas é viável colocar algum tipo de contenção ali, além se não for um local habitado, por exemplo? Bom, a vegetação ela segura a precipitação, né? Principalmente em árvores, vegetações de grande porte, ela segura parte da precipitação nas suas copas. Então, isso evita que caia no solo, que gere as erosões, né, que potencializa também os problemas de deslizamento, e que essa água infiltre, né? Então, tem uma porcentagem segurada pela vegetação que vai impedir que isso aconteça. Mas, se eu troco a vegetação por uma edificação, eu tenho alguns sistemas, né, e são vários os sistemas, que eu posso adaptar para aquele local para diminuir esses processos. Dentro dos sistemas, por exemplo, tem alguns sistemas de drenagem. Se eu capto essa água e segura a água sem lançar no meio, né, de macrodrenagem ou microdrenagem da região, se eu consigo segurar, captar essa água, eu vou ter um volume de água lançado no meio menor. Então, diminui a onda de cheia. Então, a onda de cheia é o quê? Quando eu chego no meu rio, no meu córrego, com um volume determinado de água. Então, essa onda ela pode ser maior ou menor, dependendo da velocidade com que a água chegue até o local. Porque, voltando um pouquinho só para a parte de drenagem,
superfícies que são impermeáveis, elas tendem a aumentar a velocidade da água e com isso, parte da água também deixa de infiltrar no solo, né, o que também seria bom, em algumas ocasiões é importante a água infiltrar no solo, para diminuir essa onda de cheia. E por que é importante pensar nas duas situações? Porque a onda, a água, né, o volume de água que vai caindo aí por esse local impermeável, ele pode gerar também a erosão. Tá? Então, eu tenho alguns tipos de dispositivos que eu consigo segurar a água dentro do local, principalmente nas unidades, tá? Porque a gente pensa em macrodrenagem, é muito comum pensar só nos canais e tudo mais. Mas eu consigo segurar dentro da minha casa, com um determinado reservatório, essa água e depois lançar no meio se necessário. Tem gente que reutiliza a água. Perfeito. E, complementando, né, os dispositivos de geotecnia, que são as obras de terra, os muros de contenção, os taludes estruturados, eu consigo, então, conter o deslizamento em si. Né? Então, eu tenho uma combinação de dois fatores. Eu preciso trabalhar com a água e com o solo. Tá? Porque no deslizamento, como ele é natural, ele acontece por conta da água. Se eu coloco uma contenção no local, eu também tenho que pensar nessa contenção, porque a água, além de tudo, ela gera uma sobrepressão na contenção. Então, não adianta eu pensar só em conter o solo, eu tenho que pensar se houver uma sobrepressão por conta da água, como que eu vou estruturar aquela obra. Legal. Bom, então, deixa eu tentar entender aqui um pouco mais. O que aconteceu lá então? Teve uma chuva muito grande. Volume bem grande. Um volume muito grande ali. O solo de lá já é um solo que tem um grau de inclinação muito grande. Ele é um solo... que já sofre erosão. Isso, natural, porque a gravidade, ela age e como tem uma inclinação ali, tende... Dependendo do tipo do solo, ele tende a escorregar, já naturalmente. Aí tem até um fator preocupante lá. Preocupante não, agravante. É que o solo, a camada do solo na região é pequena, né? Próximo à rocha. Então, como a rocha é impermeável, é muito mais fácil acumular água acima daquela rocha. Então, facilita o processo de escorregamento. Perfeito. Então, se a gente for ilustrar, meio que corre um rio entre a rocha e a camada de solo. Como o solo é pouco, ele permeia ali. A hora que a água ela chega na rocha, ela não permeia e meio que corre um rio entre esses dois. Da mesma forma que a água ela vai afastar as partículas do solo, ela também afasta as partículas do solo da rocha. Ela vai agir como se fosse um lubrificante, né? Um fluido. Então, ela meio que ela tira essa força da gravidade, que está tendo o atrito ali entre o solo e a rocha também, e acaba causando esse processo de escorregamento. Beleza. Dentro disso, a gente tem alguns outros agravantes, então. O desmatamento, como você disse, a falta ali de vegetação também ajudou a isso, porque quando você tem vegetação, essas árvores, essas raízes, elas seguram um pouco dessa água, ela não deixa essa água penetrar diretamente ali naquele solo, então... em uma quantidade menor. Isso, ela meio que vai soltando aos poucos, né? É isso? Isso, a água ela fica já na copa. A árvore fica na copa. A água ela fica na copa da árvore. E parte também ela vai ficar ali presa entre as raízes, dificulta. E uma outra questão, né? Tem algumas vegetações que as raízes elas vão para fora do solo. Tem um volume. É como se fosse contendo essa água. Né? Por isso que ajuda. Além disso, teve ocupação irregular do solo, que a gente sabe que quando tem ali uma ocupação do solo, consequentemente tem um corte e aterro, então eles acabam também mudando o perfil natural desse solo. É uma sobrecarga. Além da sobrecarga, né? E também tem o fator de falta de infraestrutura, igual você comentou, que você não tem uma macro drenagem ali, você também não tem outros dispositivos que ajudam essa água percorrer o melhor caminho. Então, foi essa série de fatores ali que ajudou a ocorrer esse desastre. Isso, que quando a gente tem uma ocupação irregular, a infraestrutura ela é deixada de lado. Então,
Primeiro qual que é o mecanismo da ocupação? Primeiro ocupa, né, vai abrindo assim as suas estradas e depois que vai vir toda a infraestrutura necessária para funcionar aquele local.